Oi gente, meu nome é Helena e esse é o Diário de Leitura, parte 1. Bom, como eu comentei com vocês no vídeo de abertura da leitura dos Miseráveis, para quem não viu ainda eu vou deixar o link aqui na tela e lá na descrição. Tá rolando uma leitura coletiva do livro que começou no dia 1º de janeiro e vai até abril. E eu vou fazer um diário de leitura aqui no canal, gravando um vídeo a cada 150 páginas lidas, e esses vídeos vão ao ar toda sexta-feira. Eu não sei vocês, mas eu já conheço a história dos Miseráveis por causa do musical que saiu em 2013, se eu não me engano. Quem não assistiu ainda, eu recomendo muito que assista. Pra quem não gosta de musical, talvez não goste muito, eu não sei, porque eu gosto, então pra mim o filme é excelente. Ele é um musical meio diferente também, porque não é que tem músicas no meio do filme, tem também, mas praticamente todas as falas do filme são cantadas. O filme é excelente. Então eu já sei a história dos Miseráveis, eu só fico esperando acontecerem as coisas que eu já conheço aqui no livro. Essa edição que eu tenho é da Kozak Naif, esse é o volume 1, são 2 volumes. Ela é uma edição pocket, ou seja, ela é um pouquinho menor que os outros livros. E ela começa com um texto chamado Um Novo Olhar, que fala um pouquinho sobre o Victor Hugo ter sido o primeiro a abordar a miséria desse ângulo, porque ele dá atenção à miséria, na verdade. Não é que simplesmente está acontecendo, mas ele discute essa realidade. Tem uma parte até aqui que fala no final desse texto que na década de 1830 Os Miseráveis é a grande obra, ao lado de algumas outras, não só a mostrar o espetáculo da pobreza, mas a despertar nossos sentimentos pelos mais pobres. Daí tem um prefácio incrível escrito pelo Victor Hugo, que diz assim: enquanto por efeito de leis e costumes houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Ou seja, esse livro continua sendo bastante útil na realidade que a gente vive mais de 150 anos depois que ele foi escrito. Aí tem aqui a primeira parte, que o livro é dividido em várias partes, então aqui a parte 1 é Fantine, e daí tem como se fosse um rascunho aqui do Victor Hugo, um manuscrito, e aqui, livro primeiro, Um Justo. Cada parte é dividido em livros e cada livro é dividido em capítulos. Nesse livro primeiro, Um Justo, ele vai usar 110 páginas do livro para caracterizar o bispo Dom Bienvenu. Gente, não reparem nas minhas pronúncias, eu não sei falar francês, vou fazer o meu melhor. Então, essas 100 primeiras páginas do livro, ele conta como que ele virou bispo e caracteriza ele como uma pessoa muito boa, muito generosa, que está sempre disposta a ajudar a todos, que todo o dinheiro que ele recebe do governo, né, do estado, para ser bispo, ele recebe 15 mil francos e desses ele fica com 1000 francos e todo o restante ele doa para a caridade de várias instituições. Ele não tem nada de luxo, a casa que era para ser a casa do bispo, ele trocou com o hospital, então o hospital ficou naquele espaço muito maior e mais luxuoso, e ele ficou no espaço que era o hospital, que é pequeno e não tem nada demais. Junto com ele moram a senhorita Battistini, que é a irmã dele, e a Madame Magloire, que é a criada. E as duas aceitam muito bem esse jeito dele e acabam, claro, entrando nessa mesma onda, digamos. Tem coisas que elas não concordam muito de início, por exemplo, o fato dele ter tirado as trancas das portas, porque ele acredita que a casa dele tem que estar sempre aberta para os necessitados, então qualquer um pode abrir a porta a qualquer hora do dia ou da noite, ele sempre os recebe muito bem. Isso no começo as duas não gostaram muito porque ficaram com medo, né, que acontecesse alguma coisa, mas depois elas entendem
a fé que ele tem e os princípios que ele segue e acabam seguindo também. Depois dessas 110 páginas, no livro segundo, A Queda, ele começa a falar um pouco do Jean Valjean, que a gente já sabe que é o protagonista aí dessa história. Então, o que acontece é que mostra um maltrapilho, digamos, chegando numa cidade e ele vai até uma hospedaria e a pessoa, quando descobre quem ele é, manda ele embora. E aí a gente só descobre que o nome dele é Jean Valjean, mas não entende o que ele fez para estar sendo expulso do lugar. O mesmo acontece depois quando ele vai numa taverna, quando ele pede para uma família se ele pode dormir em algum lugar, ele diz que tem dinheiro, que ele vai pagar, mas ninguém aceita ele. Até que uma senhora está saindo da igreja, vê ele deitado num banco e fala: "Você já tentou naquela casa ali?" E quando ele vai naquela casa ali, é a casa do bispo, que claro, como a gente já o conhece do primeiro livro, né, digamos, da primeira parte, a gente sabe que ele vai aceitar o Jean Valjean na casa dele e é isso que acontece. Eles iam jantar, ele chama o Jean Valjean para sentar à mesa, comer junto com eles e dormir ali. E diz inclusive que ele não precisa pagar por isso, que ele vai simplesmente oferecer porque a casa não é dele, a casa é de Jesus, nas palavras do bispo. E tem uma parte aqui que o Jean Valjean se apresenta, e eu vou ler também esse trechinho para vocês porque é legal para a gente conhecer ele pelo próprio personagem. Então ele diz: "Chamo-me Jean Valjean, sou um grilheta." Grilheta é quem fica preso no grilhão, né? Sou um presidiário. "Passei 19 anos nas galés. Há 4 dias estou em liberdade, a caminho de Pontarlier, que é o meu destino. Há 4 dias que ando a pé desde Toulon. Hoje mesmo caminhei 12 léguas. À tarde, chegando a este lugar, fui a uma hospedaria. Expulsaram-me de lá por causa do passaporte amarelo que apresentei na delegacia. Não podia ser de outra forma. Fui então a um albergue, e tanto num lugar como no outro me disseram: vá-se embora daqui. Ninguém me quis receber. Fui à prisão e não me quiseram abri-la. Deitei numa casinha de cachorro e este me mordeu e expulsou como se também ele fosse homem. Pareceu-me que até ele sabia quem eu era. Fui então para os campos para dormir à luz das estrelas, mas não havia estrelas. Pensei que iria chover e não haveria Deus algum que pudesse impedir a chuva. E reentrei na cidade para ajeitar-me na soleira de alguma porta. Lá na praça ia me deitar sobre uma pedra, quando uma boa senhora me mostrou esta casa, dizendo: bata aquela porta. Bati. O que é isto aqui? Um albergue? Dinheiro eu tenho, todo o meu salário, 109 francos e 15 soldos, ganhos nas galés pelo meu trabalho em 19 anos. Eu pago. Quem me importa? Tenho dinheiro. Estou muito cansado, 12 léguas a pé, estou morto de fome. Posso ficar aqui? E quando o bispo deixa ele ficar, ele não acredita muito no começo, mas acaba ficando, eles conversam durante o jantar e vão dormir, e ele fica até surpreso, porque ele vai dormir num quarto próximo ao quarto do bispo, né? Então, como assim? Você me deixou comer aqui e, além de tudo, vai me deixar dormir próximo a você? Eu posso ser perigoso. Aí o bispo responde dizendo: isso compete a Deus, né? Ele não tem medo das pessoas, na verdade. E aí, no próximo capítulo, que é o capítulo 6 dessa segunda parte, ele vai contar um pouco da história do Jean Valjean até ele ser preso. Então a gente descobre que os pais dele morreram quando ele era criança, que ele era um podador de árvores e que morava, depois que os pais morreram, morou com a irmã. A irmã teve 7 filhos, o marido dela faleceu e ele ficou como responsável por essa família. Apesar de não ter muito afeto entre eles, ele sempre se preocupava em arrumar um trabalho para arrumar comida para eles. Até que chegou um inverno muito rigoroso, por isso ele não conseguiu emprego. Então as 7 crianças estavam com muita fome, bem como ele e a irmã, e ele vai até uma padaria, digamos, quebra o vidro e rouba um pão. O dono da padaria vê, vai atrás dele, ele devolve o pão, mas mesmo assim é tarde demais. Ele é julgado a 5 anos de prisão por ter arrombado uma casa e roubado o pão. E quando ele tá lá, ele tenta fugir da prisão 3 vezes. Aqui na página 148 ele vai dizendo certinho: no 4º ano ele fugiu, daí depois de tanto tempo pegaram ele, no 2º dia que ele fugiu pegaram ele, daí ele ganhou mais 3 anos de prisão, no 6º ano tentou escapar de novo,
pegaram ele foi punido com mais 5 anos. No 10º ano tentou fugir de novo, pegaram ele ganhou mais 3 anos. E no 13º ano ele tentou uma última vez, conseguiu fugir por 4 horas, pegaram ele e deram mais 3 anos. Ou seja, ele ficou 19 anos preso. E tem até uma nota de rodapé aqui, fala que o Jean Valjean é um personagem inspirado em Pierre Mauroy, que também roubou um pão, também foi condenado por isso. Quando ele foi libertado, ele foi acolhido pelo bispo de Digne, que é a mesma coisa da história, e que depois disso um irmão do bispo conseguiu empregá-lo até que ele morreu valentemente em Waterloo. Então o Jean Valjean foi inspirado assim em um fato real, até aí, né, não a história toda, mas essa parte de ter sido condenado por roubar um pão e ter sido ajudado depois por um bispo. E aí o 7º capítulo, que é o último que eu li dessas 150 páginas, ele é um capítulo totalmente reflexivo, onde o Victor Hugo discute com a gente o que gerou o Jean Valjean ter pego 19 anos de prisão por ter roubado um pão. Então ele fala que no começo ele começou a pensar sobre a situação e pensou, não, é verdade, eu sou culpado, eu não devia ter roubado. Mas depois ele pensou, tudo bem, mas 5 anos por causa disso e depois todos os outros anos que eu ganhei, 19 anos, aí já é uma injustiça. E aí a sociedade é que tá me devendo. E ele vai gerando um ódio pela sociedade, um ódio por todos os seres humanos, um ódio inclusive por Deus, porque foi Deus quem criou essa sociedade, e ele vai se tornando uma pessoa amarga e uma pessoa com uma índole má. A gente não tem, ele não fez ainda na história até aqui nada que, além disso, de ter roubado o pão, que faça a gente julgá-lo uma pessoa má. Mas ele foi transformado por essa prisão e essa prisão o transformou negativamente. Ela pegou uma pessoa que era boa, que roubou um pão num momento de desespero e transformou numa pessoa que odeia a sociedade e que quer fazer mal aos seres humanos como uma forma de se vingar, como uma forma de pôr essa raiva pra fora, essa raiva que ele foi alimentando ao longo de todos esses anos presos. Eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, mas acho que já tá passando do tempo. Só umas considerações finais desses 150 primeiras páginas. Eu tô gostando muito do livro, eu tava com medo de lê-lo, confesso, o tamanho assusta, saber que é um clássico também assusta, porque a gente se preocupa muito, né, com a linguagem, com como a história vai ser conduzida, mas até aqui o livro tá sendo muito tranquilo de ler e muito gostoso de ler também. O narrador é em terceira pessoa, ele conversa com a gente ao longo da história, e esse conversar com o leitor torna tudo mais leve, mais informal, digamos assim. E além disso, um livro com uma reflexão muito atual ainda, né? Não tem como a gente não pensar na sociedade que a gente vive e no que acontece, por exemplo, nas prisões, que muitas vezes, em vez de, sei lá, reeducar as pessoas, elas acabam saindo piores do que entraram. Então, essa conversa do Victor Hugo com a gente, porque o capítulo 7 foi uma conversa com o leitor. Ele dá como se fosse uma pausa assim na continuidade da história e ele fala: para refletir no que essa pessoa está vivendo. E o próprio Jean Valjean, ele não tem consciência de que ele está pensando nisso, nessa lógica, que ele está criando essa raiva pela sociedade. Ele está simplesmente vivendo isso. E essas são as consequências de coisas que aconteceram com ele e que não são totalmente culpa dele. Ele tem culpa de ter roubado pão? Sim, mas ele não tem culpa de não ter tido emprego aquele mês. Ele era um trabalhador. Ele não tem culpa de não ter conseguido o pão, porque ele queria pensar em outra alternativa, mas ele não tinha nada para fazer por aquelas crianças, a não ser aquilo num ato de desespero. E ainda assim que esteja errado esse roubo, a punição será que teve o mesmo peso, assim, do fato, né? Ou será que não foi muito exagerada, né? Ele sai de lá como sendo considerado um homem perigoso. E o que o narrador fala é que agora realmente ele é perigoso, porque ele tem todo esse ódio dentro dele. Bom, é isso. Essa foi a primeira parte do nosso diário de leitura. Se você também tá lendo Os Miseráveis, me deixa aqui nos comentários o que você achou dessas 150 primeiras páginas. Você tá gostando da linguagem? Tá apegado aos personagens? Porque eu já adoro o Bispo e já tenho uma compaixão, assim, pelo Jean Valjean. Vamos continuar essa conversa sobre o livro, que é maravilhosa pra quem gosta de ler. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, onde eu tô sempre postando sobre o que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e sexta-feira eu volto com a segunda parte.